tarde para todos vocês. É um enorme prazer, uma honra estar aqui no Instituto FHC e queria aproveitar e enviar para o presidente Fernando Henrique um abraço do prefeito Fernando Haddad, que ficou muito contente com o convite, com a possibilidade da gente estar justamente aqui trazendo as nossas ideias. Eu vou começar pedindo desculpas, que evidentemente a gente está num começo de gestão, apesar de que 25% praticamente já se foi, mas é um momento em que ainda a capacidade de síntese não ocorre, e aqui o que a gente está trazendo é muito mais a formulação dos problemas, das perguntas, a formulação de algumas estratégias iniciais e algumas ações que de fato já estão engendradas, já estão acontecendo, né? Então tem um misto de ações concretas e promessas, e a gente tem que então entender o que ainda é intenção e o que de fato está acontecendo. Mas eu acho que até todo o discurso aqui da Implaza serviria para ser também o nosso discurso. Eu acho que há bastante consenso do ponto de vista técnico de quais são as questões que tangem as questões urbanas, metropolitanas, territoriais, né? É uma agenda bastante compartilhada, isso é muito bom, o que nos remete imediatamente para, então, uma outra questão, que é a questão política, né? Ainda que essas agendas sejam compartilhadas, elas não se realizam, e aí tem uma questão política, uma questão de governança que é de fundamental importância, e onde, de fato, a gente precisa aqui estar discutindo questões de Estado e não questões partidárias, para que a gente possa ter São Paulo acontecendo. Esse talvez seja uma das principais questões. Bom, as nossas ações começam, na verdade, em cima exatamente dessa visão, que ainda que nossa legislação, nossa ação se restrinja ao município de São Paulo, é impossível pensar São Paulo a partir do ponto de vista municipal. São Paulo é definitivamente algo muito complexo, é uma metrópole, e todas as dinâmicas urbanas elas dizem respeito aos sistemas urbanos. E isso faz com que, então, a gente tenha que reconhecer, por um lado, a impotência do município de equacionar, de ter governança sobre todas as questões, e, por outro lado, também o protagonismo do município perante a metrópole, a macrometrópole, como todos sabemos. Então, é um papel bastante ambivalente, em certo sentido. Mas a metrópole é o nosso foco, é o nosso objeto de análise, ainda que não seja o nosso objeto de intervenção. E a primeira questão que a gente vê é exatamente os desequilíbrios, as desfuncionalidades, as deseconomias, as desigualdades presentes no nosso território. A gente vê aqui na mancha metropolitana os investimentos nos sistemas de mobilidade, e é só um exemplo para ver o quão assimétrico é a distribuição dessa infraestrutura no território. E ela, de certa forma, corresponde também à mancha de oferta de empregos, que está bastante atrelada à oferta de infraestrutura e que é, portanto, igualmente muito assimétrica. E aqui a gente vê... Eu vou pedir para passar o computador, porque isso daqui é muito rápido, eu perco o time. Pode ser? Troca. Que aqui eu consigo... Melhor sentar aqui. O município e o Estado trocam de posição. Desculpem. Aqui eu consigo. Bom, mas então a oferta de emprego ela está diretamente atrelada à oferta de infraestrutura. Essa imagem é a vulnerabilidade territorial, social, econômica, evidentemente. Quando a gente cruza uma informação com a outra, a gente percebe o quão desigual, o quão desequilibrado é todo o território da região metropolitana. Onde há emprego, não há vulnerabilidade, onde há vulnerabilidade, não há emprego. Isso traz todas as consequências que todos nós conhecemos. E como a gente entende que tudo é um grande ecossistema, a gente precisa, de fato, entender que ou a gente age para reequilibrar essas disfunções, ou, de fato, a gente não vai conseguir nenhuma política eficiente para nenhum setor da sociedade. Posso dar uma de chato? Só para entender melhor o gráfico, eu acho que vale a pena você referir aquela mancha
aquela violeta genciana ali no centro. E o que é? O centro expandido da Então, cidade? aqui é o centro expandido de São Paulo, aqui é Barueri, Alphaville, aqui é o ABC e aqui é Guarulhos, né? Na verdade, a gente tem uma grande... O baricentro da figura é o centro expandido de São Paulo, com o eixo sudoeste, o vetor centro-Berrini, Berrini, Chucre-Zaidan, etc. Alphaville, ABC e Guarulhos fazendo esse triângulo. E o amarelo indo para o vermelho são os índices de vulnerabilidade. Então, tudo aquilo que é amarelo já é vulnerável. Pobreza, falta de moradia, falta de infraestrutura, vulnerabilidade territorial, social, econômica, etc. Quer dizer, é uma mancha avassaladora, né? E a gente vê aí a diferença entre o município de São Paulo e o restante da região metropolitana. E esses vasos, o que são aí? Essas coisas linhas brancas, essas linhas brancas. Né? Essa é a linha leste do trem do metrô, a linha da Paulista, a linha 4, a linha azul, a linha da Paulista aqui, a linha 4 aqui, o trem da CPTM no Pinheiros, aqui é o Tietê, aqui Tamanduateí, aqui o centro, aqui a Paulista, aqui a Faria Lima, né? Aqui Castelo Branco com a Alphaville, né? Aqui as represas de São Paulo. O município é aquela cabeça de cachorro, que é mais ou menos aqui, e tudo isso é a metrópole, tudo isso funciona de forma absolutamente imbricada, né? Mas é mais para a gente mostrar aqui essas assimetrias, né? Essas distorções que são muito graves. Bom, a primeira estratégia, então, qual que é? É a gente investir nas pessoas, né? E isso é só um exemplo, são várias políticas, mas esse é o exemplo de uma delas, que é a continuação de um programa que foi elaborado na gestão da Marta Suplicy, foi continuado na gestão Serra Kassab, que é o CEL, né, o Centro Estudantil Unificado, que teve e tem um papel muito importante na formação das pessoas, organização de toda a rede de equipamentos sociais e também na articulação dos bairros. E a gente está trazendo aqui uma terceira geração. E partindo do seguinte pressuposto: os investimentos, de fato, a capacidade de investimento é muito pequena, a gente tem que ter outras estratégias. Ao mesmo tempo, a gente percebe que há uma quantidade de investimentos e de equipamentos na cidade gigantesca que foram feitos ao longo da história. Muitos deles subutilizados, seja no espaço, seja no tempo. Então, mais do que inaugurar novas fitas vermelhas, o que São Paulo se coloca justamente é uma política de renovação das formas de uso do território, da sua infraestrutura e seus investimentos já instalados. Ou seja, um equipamento de esportes é totalmente ocioso durante o dia, onde as pessoas pretensamente estão no trabalho e na escola, e muitos utilizados no final de semana. Já um equipamento de educação é usado de segunda a sexta e ocioso no final de semana. Ao mesmo tempo, a gente não pode pensar a saúde apenas do ponto de vista da remediação da doença e tudo mais, a gente também tem que pensar na prevenção, e seria muito interessante a gente associar equipamentos de saúde com esportes justamente para uma medicina preventiva, né? E assim por diante. Então a gente está reconhecendo tudo que já tem, reprogramando o uso no tempo e no espaço, associando programas e gerando, então, um novo CEL, que não vai ser aquele grande equipamento, aquela grande catedral colocada no meio dos tecidos vulneráveis, mas será aquele que vai identificar os investimentos existentes, inserir aquilo que faltar com bastante delicadeza, mas, sobretudo, relacionar tudo isso à cidade, ao urbano. Então aqui a gente tem, esse é o Tatuapé, só para mostrar a quantidade de bolinhas, cada bolinha um equipamento das mais diversos setores. Então a gente está identificando programas e vamos inserir nos equipamentos, nos grandes equipamentos de esportes, onde há escolas também e tal, alguns usos complementares. Mas o que é importante é o seguinte: a gente reconhece em torno desses espaços já escolas, postos de saúde, toda uma série de equipamentos que justamente, programaticamente, funcionalmente articulados, constituem o que vai ser chamado agora um território CEL. O que é interessante é que a gente está usando isso justamente para trazer à mesa
atualmente são 10 secretarias envolvidas, e esse passa a ser um projeto fundamental para a articulação das políticas setoriais. A partir de um projeto, há essa concretude nesse diálogo. E esse projeto, justamente, ele recebe os investimentos do ponto de vista das sinergias daquilo que está previsto no programa de metas. Então, o que são essas linhas vermelhas? São, na verdade, as ruas identificadas com capacidade de ligação física, onde as intervenções em melhoria de segurança, melhoria de iluminação, melhoria do calçamento, construção do sistema cicloviário, o oferecimento de Wi-Fi gratuito, etc., tal, acontecerá justamente para constituir esse espaço, esse recinto, que todo e qualquer um possa entender como espaço privilegiado da intervenção pública, onde as crianças podem andar com mais segurança, porque é um espaço, de fato, identificado como esse espaço que acolhe a todos. E, ao mesmo tempo, agora, uma vez articuladas essas secretarias, a gente começa a usar esse projeto para articular a população no sentido de constituição dos conselhos gestores previstos nos CELS e que passam a ser uma ponta de lança para todos os processos participativos de planejamento daquilo que se chama os planos de bairro. Nada melhor numa cidade onde é muito difícil dizer o que é um bairro, né? Perdizes já passou do outro lado do trem, Morumbi é uma mancha completamente indefinida, e Gianópolis cresce a favor do mercado quando se pretende e tal. Talvez a melhor forma da gente abairrar, reconhecer, seja exatamente aquele território que acolhe todas as crianças nos equipamentos que moram numa certa região, dentro de uma concepção de coletividade, de vida comunitária, e que permite, então, que a territorialidade seja entendida como aquilo que o Milton Santos fala, que é pertencer àquilo que nos pertence, né? E é a partir dessa relação de territorialidade, de pertencimento, é que se pode construir, de fato, uma apropriação da cidade que seja transformadora. Aqui a gente tem todas as brotoejas dos equipamentos, no caso a educação, é uma rede bastante difusa, já a saúde está bastante difícil de ver, mas ela é muito menor do que a educação. Não importa aqui onde estão, cultura é muito centralizado, muito assimétrico, mas enfim, o que é importante é o seguinte, a gente tem tudo isso na cidade e a gente está identificando essas grandes bolas que congregam equipamentos especiais que se transformam nesse sol que organiza uma constelação de equipamentos em volta desse centro comunitário. E reparem como essas bolas estão diretamente relacionadas... Desculpa, talvez seja uma dúvida só minha. O que são as bolonas ali que você falou? As bolonas são exatamente a articulação desse... Isso é uma bolona. É um raio de 600 metros, que é 10 minutos a pé, walking distance, e que congrega todos esses equipamentos numa rede articulada, e não mais a escola, o posto de saúde, e que tem uma outra conotação. Então, reparem que essas bolas, esses centros, eles estão diretamente relacionados com as manchas vermelhas, que são as manchas de vulnerabilidade da cidade. Então, está diretamente associado à redução dessas desigualdades e uma política de formação e de oferta de condições para que essa população possa não depender apenas de políticas distributivas, mas de que, fato, elas possam ser empoderadas para o que der e vier. Bom, a segunda estratégia, que é uma estratégia que diz respeito diretamente aos rumos de desenvolvimento da cidade, não apenas imobiliário, mas também na alocação de equipamentos, comércio, serviços e dinâmicas produtivas. Não há mais como a gente pensar o desenvolvimento da cidade descasado da oferta de sistemas de transporte coletivo. Então, o plano diretor que está em discussão na Câmara, ele é veemente no sentido de que a gente precisa fazer articular os investimentos na expansão da rede de transporte coletivo com os investimentos na transformação da cidade, no desenvolvimento urbano propriamente dito. Essa é a rede que a gente tem hoje. Eu não vou explicá-la, é mais para a gente ver a mancha, né, o quão ela atende ou deixa de atender. Essa rede, a partir de investimentos do Estado e da Prefeitura, vai ser
acrescida em algumas centenas de quilômetros, num horizonte aí de até previsto para 2025. A gente sabe que o ritmo de investimento, tanto do Estado quanto da Prefeitura, não é suficiente, não tem sido suficiente. Mas esse é o cenário previsto. E o que a gente está falando no plano diretor? Ao longo desses eixos de oferta de expansão da rede de transporte coletivo, criaremos uma faixa que é uma faixa prioritária de desenvolvimento urbano que receberá uma regulação urbanística específica e incentivos para que, fundamentalmente, o mercado imobiliário e as políticas de locação dos equipamentos públicos se concentrem nessa rede, nessa grelha acinzentada. Isso significa duas coisas. Primeiro, otimizar o uso da terra aonde o investimento em infraestrutura, que é difícil de fazer, está sendo pensado, e, ao mesmo tempo, ao otimizar o uso da terra nesses lugares, garantir que nos interstícios dessa grelha, ou seja, nessa mancha, nessa mancha, nessa mancha, nessa mancha, a gente possa reduzir a possibilidade de transformação, atendendo a um outro pleito muito legítimo, que é de toda a população que vê sua cidade ser continuamente construída, destruída, reconstruída, destruída, sem a possibilidade de construção da memória da cidade, né? Bairros sendo transformados sucessivamente. Então, a gente diz, vamos tentar garantir a qualidade de vida local, a qualidade de vida de bairro nesses interstícios, e para isso, inclusive, vamos adensar prioritariamente ao longo dos corredores. E nesse processo de expansão da rede de transporte, onde necessariamente há desapropriações, há uma série de intervenções nem um pouco delicadas na expansão da infraestrutura, a gente possa ter uma política de terras onde a gente priorize esses terrenos remanescentes das desapropriações para as políticas públicas de espaços livres, equipamentos, creches, escolas, provisão de habitação de interesse social, entre outros. Bom, eu não vou explicar, são coisas muito técnicas, mas só para mostrar que isso tudo está sendo modelado, pesquisado, para ter o mínimo de ciência atrás disso, que não é simplesmente um insight urbanístico, um desenho, uma forma. E aqui a gente vê, por exemplo, que toda essa área inicial, 14% delas são terrenos vagos, né? E a gente está quantificando para justamente saber quanto de área disponível a gente tem de transformação em relação ao que o mercado produz. E a gente quer sim fazer uma hiperoferta de área passível de transformação. Para quê? Justamente para evitar o que aconteceu no último plano diretor, que a lógica de estoque criou uma escassez. Essa escassez não só gera corrupção, a gente está vendo aí os escândalos, porque para eu passar o problema da escassez eu uso meios talvez não lícitos, e ao mesmo tempo a escassez aumenta o preço da terra. E o boom imobiliário, em parte, também ele reflete essa escassez artificial de terra passível de transformação. Então, pelo contrário, vamos hiperofertar ao longo dos eixos de corredores, com uma série de regrações para, de fato, garantir que sejam transformações de pessoas que, de fato, usem o transporte público, que tenham uma outra relação de uso da cidade, etc. e tal. E, por exemplo, a gente tem ao longo desses eixos 21 milhões de metros quadrados, que daria para a gente construir mais ou menos algo em torno de 21 milhões em áreas de ZEIS, que são zonas especiais de interesse social, que daria para a gente aí construir algo em torno de 50 mil unidades sociais. Ou seja, não é um processo de exclusão, de gentrificação, mas é justamente a gente pensar sistemas que tenham capacidade de recepção de toda uma diversidade necessária de ser encontrada na cidade e que também haja sobre essas enormes desigualdades existentes. Eu vou pular isso. Aqui é só esse último para mostrar que onde é vermelho é exatamente as áreas de maior aptidão para transformação. Ou porque tem terrenos industriais subutilizados, ou porque tem terreno vago, ou porque uma série de aspectos. Então, o que é interessante, se aqui é o centro, é paulista, tal, o que está previsto não é a transformação da área central consolidada,
O próprio nome diz que é consolidado. Pelo contrário, a gente está pensando a transformação de um anel em torno do centro expandido, que é exatamente a nova fronteira de transformação que a gente quer dessa vez fazer de forma organizada. Então, ao longo dos eixos de oferta de mobilidade, a gente estabelece uma faixa prioritária para o adensamento, não necessariamente verticalização. Adensamento e verticalização são coisas distintas. Tanto é que as áreas mais verticalizadas da cidade são as menos adensadas. E as áreas mais adensadas, que são as favelas, são as mais horizontalizadas. Mas essa imagem é interessante porque mostra exatamente o quão randômico é a ação do mercado imobiliário no processo de verticalização, e a gente quer justamente organizar isso a partir da proximidade de uma distância a pé da oferta de mobilidade, garantindo os bairros onde uma multiplicidade, uma diversidade de formas de vida na cidade possam existir, né? Eu não entendi por que é tão aleatório a ocupação. Porque, repara, aqui eu tenho um edifício alto, aqui eu tenho casinhas, aqui eu tenho um conjunto, aqui eu tenho 3 edifícios. Eu vou randomicamente escolhendo a ocasião, nas oportunidades de compra de terrenos já existentes, não temos áreas novas, né? E verticalizo aqui, verticalizo acolá, dentro da lógica de que a unidade de projeto é o edifício. Quando, até a primeira metade do século, a unidade mínima de projeto na cidade era a quadra. Aqui no centro a gente vê conjuntos urbanísticos que trazem uma série de qualidades que esses condomínios murados, gradeados, apartados da cidade não trazem a qualidade que a gente já viu, né? Então, justamente, a gente precisa organizar através de uma série de regulações, que se construa uma cidade onde haja uma mediação entre o privado e o público, que é qualquer cidade que a gente conhece, que a gente gosta, decente por aí, né? E, por fim, a questão do equilíbrio da oferta de mobilidade e moradia. A mancha amarela é onde é predominantemente residencial. E reparem esse vazio aqui, justamente no Pinheiros, Tietê, Tamanduateí. Quando a gente bota a mancha de emprego, a gente vê justamente que a maior oferta de emprego é onde há menor oferta de moradia. Em parte é justificado porque as nossas planícies fluviais foram onde as indústrias começaram. E elas ofertavam muito emprego, e, ao mesmo tempo, afugentavam a moradia de uma indústria poluente, incômoda, etc. e tal. Por outro lado, a gente continuou construindo a cidade depois que a industrialização deixou de ter o papel que já teve, igualmente segregacionista do ponto de vista dos usos, do compartilhamento de usos da cidade. Isso é muito mal, isso é muito ruim para a cidade. A gente defende uma cidade compacta, a gente defende uma cidade mista, onde comércio, habitação, todos os serviços possam conviver. Nova York é assim, Paris é assim, as grandes metrópoles, Rio de Janeiro é assim, as grandes metrópoles do mundo são assim. A gente aqui, de fato, aparta todos os usos. Isso traz todos os problemas de mobilidade, porque se eu não tenho emprego perto de moradia e vice-versa, eu sou obrigado a ficar me locomovendo, eu e todos os outros 20 milhões de habitantes dessa metrópole, né? Bom, então reparem que esse vazio está preenchido por emprego, e esse vazio corresponde a essa mancha vermelha, que é a macroárea de estruturação metropolitana, que é uma das macroáreas especiais do plano diretor, que no fundo é um território estratégico que foi responsável por receber os principais investimentos da Light na canalização dos rios e geração de energia, na ferrovia pela São Paulo Railway, no saneamento de todas as áreas de várzea lindeiras a esses rios, nos investimentos também da expansão do sistema viário estrutural metropolitano, etc. e tal. Bom, a gente tem aí o que academicamente a gente pode dizer o território privilegiado, o território diferenciado pela divisão territorial do trabalho, ou seja, um espaço da cidade que recebeu o maior aporte de investimentos estruturantes.
esse território é o território que tem as maiores condições de receber as novas mudanças. Que mudanças essas? As mudanças trazidas por um processo de transição econômica, onde não somos mais uma metrópole industrial, uma cidade industrial, como já fomos, mas somos uma metrópole contemporânea que a gente precisa definir exatamente as suas novas dinâmicas. Bom, essa é uma mancha inserida no município, mas é que é estruturante para a metrópole. Se a gente parar para pensar, vindo de qualquer lugar, não importa de que meio, seja avião, seja de carro, seja de trem, antes da gente chegar em casa, a gente passa pelas marginais. Né? Eu venho das estradas, caio numa marginal X qualquer, ou venho do aeroporto de Guarulhos, caio na marginal, e a sensação de que a gente... Lá fica, né? Lá fica, e quando consegue sair... a gente sabe que a gente chegou em casa quando reconhece a ponte que nos permite atravessar e chegar nos bairros. Né? O TAV, os trens intercidades previstos pelo governo do estado, que vão ligar a macrometrópole, todos vão convergir para onde? Justamente para esse território, em especial para a área do Tietê. É um grande hub regional. E não pode ser pensado apenas como um bairro municipal, ele tem que ser pensado nessas dinâmicas todas, metropolitanas, macrometropolitanas e regionais. Esse, então, é uma área que recebe um regramento específico que tem capacidade de responder a essas questões metropolitanas que foram trazidas aqui pela Emplaza. E aí a gente tem, a título de exemplo, 3 estratégias que se relacionam e se complementam. A primeira, por exemplo, é o Arco Tietê, que é um fragmento desse Arco do Futuro, o nome do marketing político, mas é a macro-área de estruturação metropolitana. O Arco Tietê tem aí 6 milhões de hectares, o que equivale mais ou menos à área da ilha de Manhattan, para a gente ter uma ideia. E que é uma área muito pouco adensada. É uma das áreas cuja densidade populacional é abaixo da média da cidade. E que, entretanto, tem uma gigantesca oferta de emprego. A gente está usando mal a cidade. O Arco Tietê, como a gente vê nessa imagem, ele está inserido no centro da metrópole. E ele está sendo muito subutilizado. Para cá, a gente tem qual estratégia? A gente está num processo de um chamamento público. A segunda etapa vai ser anunciada semana que vem. 17 consórcios participando, envolvendo grandes conglomerados econômicos, universidade, escritórios técnicos, etc. e tal. A gente chamou para todo esse processo vários representantes do governo do estado, porque não dá para pensá-lo sem a governança metropolitana, também estadual, drenagem, transportes, etc. e tal. E a gente está aqui estruturando uma série de ações, eu não vou explicá-las, mas de ampliação de uma infraestrutura importante. Essa é uma delas, é o Apoio Norte, que é uma avenida que um eixo, na verdade, infraestruturado, que se pretende construir sob um linhão da Eletropaulo. E o que é interessante é que ele passa a ser um elo de ligação entre a Infovia colocada sob a Bandeirantes e a Infovia colocada sob a Dutra. E parte disso, dessa construção, pressupõe transporte público, abertura de sistema viário, estruturação de uma série de coisas do ponto de vista de equipamentos, e uma infovia justamente ligando essas duas infovias que terão a capacidade de, por exemplo, ligar a Unicamp com o ITA e fazer daqui um território privilegiado justamente para a implantação de toda uma sorte de empresas cuja capacidade e desejo de inovação exigem uma nova infraestrutura de dados, etc., da cidade. Toda a nossa lógica de desenvolvimento urbano está totalmente agregada a não simplesmente fazer metros quadrados num processo especulativo de financiarização do desenvolvimento da cidade, mas sim de reconhecer vocações produtivas e de agregar programas que tenham impacto no desenvolvimento econômico e não apenas urbano da cidade. Enfim, tudo isso tem uma estratégia que não importa, mas a gente aqui está considerando justamente a alavancagem de recursos, a obtenção de recursos via parcerias público-privada, que é, obviamente, fundamental.
Uma outra estratégia é justamente a que está ligando, associando a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Secretaria de Finanças e Desenvolvimento Econômico, trabalhando juntas, no sentido de tentar entender que as dinâmicas econômicas, elas, num dado momento, elas se relacionam com o território de uma maneira muito objetiva, né? E é a partir do momento da identificação de como os setores produtivos se utilizam do território é que a gente está tentando identificar não apenas incentivos fiscais ou incentivos regulatórios, mas também ações concretas no espaço da cidade para oferecer o suporte necessário para que essas dinâmicas econômicas floresçam. Então, aqui é uma série de mapeamentos que mostram como os setores ocupam espaços específicos da cidade e não são o mesmo. Então, aqui o setor financeiro, todo mundo sabe, do centro até a Berrini. A TI está seguindo o mesmo trajeto, mas se esparramando também para o norte, acima do Tietê. O complexo da saúde tem vários setores agregados no complexo da saúde e cada setor ocupa o território de uma forma diferente. Então, os seguros e planos de saúde têm essa configuração, diagnóstico hospitais comércio dos produtos e instrumentos, o comércio varejista, ou seja, é bastante interessante a gente entender essas relações entre território e dinâmicas produtivas para estabelecermos políticas precisas. E uma delas, a título de exemplo, é justamente levar emprego, não apenas trazer o desenvolvimento para a área central do Tietê, mas levar emprego para as áreas mais carentes. A gente está sendo procurado, por exemplo, por um setor industrial, que é o setor químico, plásticos, farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene, que está muito interessada em se instalar na Zona Leste. E por que a Zona Leste? Bom, a gente tem a novo eixo da Jacopêssego, que liga o aeroporto ao porto, a gente tem o polo petroquímico de Mauá se expandindo, a gente tem o polo farmacêutico em Guarulhos, a gente tem o polo industrial de Cubatão, nada mais lógico do ponto de vista da logística, das sinergias, do que todo um setor que ainda é manufatureiro em algum aspecto, mas fundamentalmente um setor de serviços que vai amparar essa indústria, que quer se manter ou quer se instalar. Então, de fato, é uma coisa interessante para a gente pensar o que é a desindustrialização, o que é a reindustrialização, ou o que é a transformação dessa base produtiva e como que ela vai se expressar no espaço da cidade, na forma de que usa o espaço. Então, isso é já um diálogo concreto que a gente está tendo com esses setores que nos procuraram, bastante organizados e que tem aí uma potencialidade muito interessante, justamente de criar novas frentes de emprego em áreas que são fundamentalmente vulneráveis. E, por fim, também a título de exemplo, algo que tem impacto não na um impacto macroeconômico, que vai mudar pontos percentuais do PIB, da produção do PIB em São Paulo, mas que tem um grande impacto social. Então, por exemplo, o setor de confecções. O setor de confecções também é um setor manufatureiro. O município responde por 12% do Brasil, 47% do Estado, da produção do Estado, e 83% da metrópole. E a gente vê aqui, as áreas mais escuras são os distritos onde há oferta de trabalho formal. E ele basicamente corresponde aos eixos do Pinheiros e Tietê, que é exatamente aquela macroárea de estruturação metropolitana. Quando a gente vai analisar e perguntar onde é que as pessoas que dizem que trabalham na indústria de confecções, não necessariamente no setor formal, a gente vê que elas se esparramam por esses lugares, a periferia norte e leste, e aqui no Brás, Bom Retiro, mas ela não se relaciona totalmente com a oferta de emprego. E o que está acontecendo nesse setor? Bom, é muito curioso ver que 48% fala que trabalha em casa, ou que estão até 30 minutos... Comprar licença ou... ou gastam até 30 minutos para 71%, estão muito perto do trabalho, que é tudo que a gente quer, né? Mas o que é isso? A competição com os
commodities da China, está desinformalizando esse setor e as pessoas estão indo trabalhar em casa, ou individualmente, ou na forma de cooperativas. Então a gente precisa pensar uma estratégia, por exemplo, onde os investimentos na provisão de habitação de interesse social talvez não devam se restringir apenas a oferecer 50 metros quadrados de sala, cozinha, banheiro, mas que devam também oferecer espaços produtivos para que essa população possa se organizar. E a gente tem, por exemplo, aqui a Vox Capital, que é uma empresa de um dos Hermínio de Moraes, justamente que tem bastante um volume significativo de recursos para empreendedorismo social, entretanto não tem projetos ou tem projetos bons que não têm escala. Então aqui a gente inverte, né, a partir do pequeno, do nucleado, para ver se a gente estabelece uma lógica de rede que dê escala e que dê possibilidade justamente de florescer outras formas produtivas que, mais uma vez, não vão mudar o PIB da cidade, mas vão trazer um profundo impacto social. E aqui a gente volta ao ponto de partida, que é justamente partir do indivíduo, do cidadão, que é esse que precisa, de fato, ver que as políticas públicas são transformadoras. Muito obrigado.